Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vai? E aí, terceirão animado? Tem que estar animado, hein? Esse ano é ano de formatura, aula da saudade, solenidade. Isso aí, esse ano a gente tá aí, né? Chegou já na metade, né? Eu sei que tá sendo um ano difícil, mas a gente tem que continuar acreditando que vai dar tudo certo no final, não é verdade? E eu tô aqui, ó, só esperando esse momento aí da gente comemorar junto. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui, né, para dar continuidade ao nosso conteúdo. Na semana passada eu falei sobre essa formação do território brasileiro, né, como se deu a formação do território brasileiro através das capitanias hereditárias, né, a população que veio, os primeiros habitantes, né, falando dos indígenas, da apropriação depois dos colonizadores, enfim, como se deu essa formação. E hoje eu quero falar para vocês sobre o deslocamento das pessoas dentro do território brasileiro. Ou seja, eu quero falar sobre as migrações populacionais do Brasil, né? O deslocamento populacional do Brasil é muito intenso, tá? Tanto para o externo como internamente, tá bom? Mas afinal, professor, o que é migração, né? Que conceito é esse? Né? Então, corresponde a essa mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado, ou até mesmo de domicílio, tá? Então, nós temos fatores espontâneos, né, que é a força da atração, a pessoa vai porque sente atraída pelas questões econômicas, culturais de algum determinado lugar, ou forçado, que é as forças de repulsão, né, de origem. Por exemplo, o êxodo rural ele acontece por uma forma de repulsão, né? Ele é forçado, as pessoas são forçadas a largar suas terras e trabalhar na cidade porque o governo não tinha nenhum atrativo para pequenos proprietários, né? Falei sobre isso com vocês na aula passada. Bom, pessoal, e aí? As migrações surgem como resposta às fortes desigualdades econômicas. A gente não pode deixar de falar nisso. Então, esse movimento da população, ele acontece justamente por conta, né, dessa desigualdade econômica. Bom, e aqui no Brasil, como que isso tem acontecido? Né? Nós estamos percebendo, principalmente nós que moramos aqui na cidade de Palmeiras de Goiás, né? A gente percebe muito isso depois que as grandes indústrias chegaram aqui para nós, né? Como Pif-Paf, Minerva, Goemil, entre outras. A gente percebe então uma movimentação muito grande de pessoas, principalmente vindas norte, nordeste, sul, né? A gente vê essa movimentação do sudeste, né? Então a gente tem essa movimentação populacional muito intensa aqui na nossa cidade. E tudo isso por conta de quê? Em busca de uma qualidade de vida melhor, né? Em busca de uma condição econômica melhor. Né? A gente, quando vai conversar com pessoas que vêm, que largam sua família, que deixam, né, suas casas e vêm então para o nosso município a trabalhar, elas falam sobre isso com a gente. Porque lá eu não tinha condição de trabalho, não tinha vaga de emprego, aqui a oferta é maior, né? Mas tudo isso tem uma consequência também para a cidade. Porque essa cidade, ao receber essa população, ela vai sofrer então graves consequências. Que consequências são essas? De infraestrutura. Falta vaga em escola, falta vaga na saúde, infraestrutura física, né? O asfalto, a condição de água, de energia. Tudo isso tem que ser colocado na balança. Não é só simplesmente receber. É como eu costumo dizer, é a mesma coisa de você pegar a sua casa onde mora 6 pessoas, 5 pessoas e colocar 100 pessoas dentro dessa casa. Imagina o transtorno que isso não vai causar para sua família, né? E isso causa também transtorno para nossa cidade. Então a gente vê muitas pessoas defendendo, tem que trazer mais empresas, tem que trazer mais ofertas de emprego, mas a gente tem que lembrar que nós também precisamos de uma estrutura para receber tudo isso. Tá? Então, quando a gente está aqui falando desse deslocamento populacional dentro do Brasil, o grande problema desse deslocamento dentro do nosso país é justamente as cidades não estarem preparadas para receber. Né? Nos últimos anos, muitos especialistas vêm dizendo, né, apontando para nós, que o Centro-Oeste ele tá recebendo esse maior volume de população, né? Essa movimentação está vindo para a região Centro-Oeste, até mesmo pela expansão das grandes indústrias. Tá? Por que essas indústrias estão vindo para o interior do Brasil? Então está havendo um processo de desconcentração industrial, né, na região Sudeste, na região Sul, para a região Centro-Oeste. E qual é o atrativo para isso? Né? As prefeituras, os estados, eles têm ofertado algo para esses donos de empresas privadas,
né? Então, é mão de obra barata, é imposto mais barato. Então, eles estão procurando esse interior do país. E isso tem trazido para nós, então, alguns transtornos, mas também pontos positivos. A gente não pode deixar de falar que a gente tem grandes pontos positivos. Por quê, professora? Porque nesses pontos positivos a economia ela vai rodar mais, tem mais comércio, né? Então a gente percebe que a cidade ela cresce, mas com ela vem a violência, vem a falta de infraestrutura, como eu disse para vocês, tá bom? Então o nosso país hoje ele tem essa grande deslocamento populacional, mas a gente tem que lembrar que tem pontos positivos e negativos. E isso não acontece desde agora, não. Isso acontece desde o início da nossa história, né? Desde quando os primeiros colonizadores chegaram aqui no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, na região sul, né, a gente tem colônias, né, de pessoas que vieram de várias localidades e montaram suas colônias, né, na região sul, em São Paulo, né, a gente fala da questão dos japoneses em São Paulo, que virou tradição, né, Joinville na região sul, a gente pode citar aí tantas outras tradições que a gente encontra pelo nosso Brasil por conta dessa movimentação de população, tá? Então, isso acontece um processo histórico de movimentação dentro do nosso país, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo, que hoje foi mais um bate-papo, mostrando para vocês a importância desse deslocamento, mas também os pontos positivos e negativos que neles ocorrem. E aí, façam a atividade proposta, que ela é muito importante para a somatória de nota de vocês. E até a próxima. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau!